Oi pessoal, hoje nós estamos com a nossa Nutri da Casa Lavi, a Thay, e ela vai nos passar algumas dicas. Conta pra nós, Thay. Oi pessoal, tudo bem? Aparecendo por aqui junto com a Nádia nas receitinhas. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, mostrar também, né? Sobre os cortes de alimentos para a fase de introdução alimentar das crianças. E esses cortes são muito utilizados no método BLW, que é o que a gente postou na semana passada. Então, pessoal, vamos lá. Ela vai me ensinar e vamos ver se eu me dou bem nos cortes. Então, vamos lá. A gente separou uma proteína, uma fonte de carboidrato e duas fontes de legumes de cores diferentes para justamente oferecer maior quantidade nutricional em uma só refeição para o bebê. Então vamos lá, vamos começar pela proteína. A gente cozinhou o ovo, né, para fazer já o corte. Então o método de corte do ovo é cortar ele em duas partes. Primeiro ao meio, depois as duas partes ao meio de novo, para ficar uma canoa. Que assim ajuda muito ao bebê a conseguir pegar, fazer o movimento de pinça com as mãos e pegar para comer sozinho, ou até abraçar a parte do ovo para comer. Então, para acompanhar o ovo, agora a gente vai cortar a batata. A batata dá para cortar ao meio e reservar uma parte porque metade dela já é suficiente. Aí é só fazer cortes no sentido de horizontal para ficar uns palitinhos. E tem alguma espessura? Não exatamente, pode ser uma espessura que seja fácil do bebê segurar mesmo com as mãos, que não seja tão fino para escorregar e nem tão grosso que seja difícil de segurar. Como se fosse uma batata frita, vamos dizer assim, mais ou menos. Um pouquinho maior. Lembrando que todos esses legumes e proteína são feitos sem adição de sal, tá? Então agora a gente vai fazer o brócolis. O brócolis é interessante pegar uma flor, mais ou menos assim, e partir ela em 2 ou até 3 partes, né? Que aí não fica tão grande, é mais fácil dele abocanhar quando for levar a boca. Então cortamos uma vez ao meio. Não, tá ótimo, pelo tamanho dessa tamanho flor, bom. É um tamanho bom. Tá. Que aí com o brócolis cozidinho, ele consegue ir mordiscando nas laterais e segurando pela base do brócolis. E agora a cenoura. Esse tamanho da cenoura a gente pode cortar mais uma vez ao meio. Fazer os palitinhos conforme foi feito com a batata. Como se fosse fazer o yakisoba, mais ou menos. Isso. Lembrando que a cenoura também deve ser cozida, tá? Para oferecer ao bebê. Pode ser cozida a vapor. Pode. Até preserva mais os nutrientes quando ela é cozida no vapor. Aqui estão nossas cenourinhas. Então agora a gente já mostrou como faz alguns cortes e assim a gente tem um prato completo para oferecer para uma refeição, por exemplo, um almoço de um bebê que está em fase de introdução alimentar. Lembrando que a capacidade gástrica do bebê é pequena, então não é necessário que o bebê coma o prato todo, mas sim a quantidade que ele conseguir, que ele demonstrar que foi o suficiente. Às vezes não tem um bebê que ele é muito esfomeado e come mais do que deve ou não? A criança sabe quando parar. Mas a gente tem uma regulação de fome assim, e de saciedade, e no bebê a regulação de saciedade é muito mais perceptível do que no adulto. Porque o adulto tem o hábito de comer muito rápido e o bebê já é mais lento na deglutição, então já vem a mensagem de saciedade mais rápido. Então, a Thay nos mostrou como fazer o corte de alimentos salgados e agora a gente vai para as frutinhas, né, Thay? É isso aí. Lembrando que as frutinhas nós vamos mostrar 3 tipos, porém sempre que for oferecer para o bebê é um tipo de cada vez, tá? Por refeição. Esse, geralmente é recomendado no lanche da manhã ou no meio da tarde, que além de ser uma refeição refrescante, é super nutritiva e vai incentivando o bebê ao consumo de frutas. Vamos lá. Então eu tenho uma fatia aqui de manga.
E a manga, então, a gente corta ela em palitos, que fica mais fácil de segurar. Mesmo que ela é escorregadia, essa manga ela não tá super madura e ela fica um pouquinho mais fácil de segurar. Então, daí a gente corta horizontalmente. E a espessura de um dedo, mais ou menos, 1 centímetro, Isso. por aí, ou um pouquinho mais? Isso, tá assim? bom. 1 centímetro. Tá. E assim, os pais vão vendo se o bebê tiver dificuldade de segurar, daí é só cortar um pouco mais fino. Ou, né, se tiver muito fino, é só fazer um pouquinho mais grosso, conforme o bebê se adequar melhor. Legal. Essa é a nossa manga. Show. Então agora vamos para a segunda fruta, a banana. A banana também é uma fruta bem fácil para o bebê introduzir na alimentação, porque ela é macia. Então, quando ainda não tem dentes, ela é bem tranquila para ele estar consumindo. Então, como que é o melhor jeito de cortar a banana? Se fizer elas em palitos conforme a manga, ele tem a tendência de amassar muito fácil. Então a gente vai cortar em rodelas mais grossas e fazer em meia lua, porque aí ele consegue pegar em forma de pinça e não amassa tão fácil a banana. Tô aprendendo, gente! Isso aí. Já tá se preparando, né? Pro meu sobrinho, tô me preparando. Vamos lá, então. Aqui temos a banana e agora a gente pode cortar ela em meia lua. E aí, então a banana está cortadinha. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, em que não é interessante dar para bebês que estão introduzindo na alimentação a banana comer essas sementinhas. Precisa retirar. É verdade ou não? Não, da banana não tem necessidade, porque a semente é muito pequenininha. Mas de outras frutas, por exemplo, melancia, melão, uva, é interessante tirar para evitar o engasgo. Então vamos terminar de cortar a bananinha aqui. Então temos aqui nossas bananinhas. E agora então a gente vai demonstrar o corte da uva, que é um pouquinho mais diferente. E sempre lembrar que a uva ela tem semente que é um pouquinho maior no meio e essa semente deve ser retirada, para não ter confusão na hora do bebê comer e acabar sentindo um desconforto na hora de engolir a semente inteira, né? Porque nós adultos já não gostamos de comer essa semente, então para o bebê também é desconfortável. Eu acabo engolindo tudo, engulo a semente da melancia, eu tenho preguiça de tirar, mas com certeza pro bebê é diferente, né? Então corta no meio? No meio. E depois mais uma vez ao meio, que aí fica uma meia lua canoinha. E até existem opções de uva também já sem semente, né? Exatamente. Também é uma opção. Mais prático. E tem alguma variedade de uva que é melhor ou independente? Não, é independente, mas a uva Itália e essa uva sem semente, elas são mais fáceis para o bebê comer porque a casca dela ela se solta melhor na hora de dar das mordidinhas, assim. Que o bebê, na verdade, ele não morde, ele chupa, tira o suco da fruta e quando vai ficando com menos suco, a fruta é mais fácil para ele fazer a deglutição depois. E com certeza não precisa se preocupar porque o bebê consegue se virar sozinho, mas é sempre bom os pais ficarem atentos e prestando atenção e participar desse processo de introdução alimentar, estando junto com o bebê nesse momento, né? Lembrando, a uva comum, só para complementar, ela é mais difícil porque quando a gente chupa a uva comum, ela se solta muito fácil o sumo da casca. Então, essa facilidade de soltar pode acontecer que ele tenha engasgo na hora de engolir. Às vezes a casca pode ficar trancada, né? Ah, legal, não tinha pensado nisso. Então, essa uva é mais recomendada nessa fase. A outra, conforme o bebê for crescendo e tendo mais domínio, né, de segurar as coisas ou os dentinhos aparecendo, daí já dá para começar também. Legal, então aqui temos nossas uvinhas.
Então, pessoal, aqui estão nossos 2 pratinhos com os cortes que a Thay nos ensinou. Muito obrigada, Thay. E você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal que está em casa? Então, estes cortes que nós fizemos, eles vêm de um estudo científico que hoje em dia é muito conhecido aqui como método BLW, que é um método de introdução alimentar onde o desmame é guiado pelo bebê, que é o quê? É dar autonomia para esse bebê chegar ao alimento e levar o alimento à boca sozinho. E além de ser mais didático, ser mais legal para a criança, ela acaba se divertindo mais na hora de se alimentar. E ele desenvolve a autorregulação, o desenvolvimento psicomotor e também estímulos sensoriais. Então é muito interessante que os pais, além de fazerem os cortes para facilitar a pega da criança com os alimentos, também para as crianças maiores que já entendem um pouco do visual, fazer forma de desenhos, como a gente fez nesse com os legumes, que daí fica uma carinha, dá para fazer arvorezinha, dá para fazer inúmeras ideias criativas aí para ficar mais lúdico também, para não ter só o tato, a pega, o olfato, mas também o visual, né? Tem uma aceitação maior pelas crianças, principalmente quando é um alimento novo, que às vezes a criança ainda não conhece, né? E sempre optar por cores diferentes dos legumes, que também ajuda a ter mais interesse. Esperamos que vocês tenham gostado, né, da nossa atividade de cortes. E que se tiverem alguma dúvida ou algum alimento diferente, é só mandar aí pra gente nas mensagens, que a gente vai responder com certeza e auxiliar vocês nesse processo. Muito obrigada, Thay. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.